professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática e Intermate. É isso mesmo, projeto Colégio Naval IPCAR lá no canal Intermate. Comigo sempre geometria plana. Então, seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Então, trouxe para vocês aí, dando continuidade ao assunto de triângulos, trouxe algumas propriedades importantes que são recorrentes aí no Colégio Naval e no IPCAR, tá? Então, começando aqui, eu tenho um ângulo obtuso formado por duas bissetrizes internas. Então eu tenho essas duas bissetrizes internas que partem de B e partem de C, formam um ângulo X. Esse ângulo X é dado por 90 graus mais θ sobre 2. Θ, esse ângulo aqui do vértice. A gente sabe que a gente traça uma bissetriz, traça uma outra bissetriz. A gente já caracteriza nesse ponto de encontro das bissetrizes um ponto notável chamado incentro. Okay? E como é que a gente chegou a essa relação, professor? É interessante você saber porque é isso que você vai se deparar na prova, tá bom? Então vamos lá. Olha o triângulo ABC. Triângulo ABC, né, dado o conhecimento aí do teorema de Tales, né, da lei angular de Tales, melhor dizendo, que é a soma dos ângulos internos é 180 graus, nós temos que 2α mais 2β mais 2θ mais θ é 180 graus. Por sua vez, no triângulo BPC também eu tenho essa relação, só que eu tenho os ângulos alfa, x e beta. Então eu vou botar alfa mais beta mais x é 180 graus. Só que veja o seguinte, se eu isolar o alfa mais beta aqui, eu fico com 180 menos x, certo? E aí desse lado aqui, se eu puser o 2 em evidência, eu fico com 2 que multiplica alfa mais beta mais θ é igual a 180, certo? Aí agora o seguinte, eu vou pegar esse alfa mais beta que vale 180 menos x e vou jogar justamente ele aqui. E aí eu fico com essa relação, 2 vezes 180 menos x, ok? Mais θ igual a 180. Aí agora, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 360 menos 2x mais θ é igual a 180. Portanto, se eu isolar o 2x, né, passo ele para o lado direito para manter a positividade, né, eu fico com 2x, né, aí eu vou pegar o 180 e vou botar para o lado esquerdo. Então vai ficar 360 menos 180, 180. O θ se mantém aqui, mais θ. Agora se eu dividir tudo isso aqui por 2, eu vou ficar com x igual a 90 mais θ sobre 2, como queríamos demonstrar. Então, essa primeira parte foi. Segunda parte, que eu quero que vocês entendam aqui a gente também pode fazer o seguinte, tá, pessoal? O x, e eu vou demonstrar isso aqui, é igual a alfa mais beta mais θ, bumerangue. Tá vendo o alfa aqui? Alfa aqui. X, x, beta, beta e o θ aqui. Tá? Vou provar para vocês que essa relação eu também poderia usar aqui para demonstrar isso aqui, tá bom? Em vez de usar a lei angular de Tales. Bom, aí como é que a gente pode fazer agora isso daqui? Se a gente prolongar essa reta aqui, prolongando essa reta, a gente fica com esse ângulo externo aqui que vale igual a soma dos outros dois adjacentes. Nós já vimos isso, alfa mais θ. Sendo que esse aqui é externo desse triângulo aqui, né? Vou chamar aqui de M. Esse alfa mais θ é externo do triângulo ABM. Só que veja bem, o ângulo X também é externo desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que você está vendo daqui para baixo. Então, se é externo, x vale igual a soma dos outros dois não adjacentes. Alfa mais θ mais beta. E aí a gente também demonstra sem nenhum problema aqui, com muita tranquilidade. Tá? Essa propriedade aqui, a gente também já viu aí nas aulas anteriores, tá? Mas estou perpassando aí várias propriedades importantes, né? Envolvendo pontos notáveis. Então a gente vai fazer uma certa revisãozinha, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma bissetriz interna com uma bissetriz externa. Quando isso acontece, o ângulo formado pela bissetriz interna com a bissetriz externa vale a metade do vértice, tá? E a gente sabe também que isso aqui é o ex-incentro. Por quê? Isso aqui é ângulo externo. Se eu chamar aqui de alfa, tá? Só que, se eu
pegar aqui a bissetriz externa de A, eu posso te garantir que ela vai bater exatamente aqui. Então esse P é ex em centro, tá bom? Ou seja, ele é centro da circunferência que vai tangenciar esse lado, vai tangenciar esse lado aqui, vai tangenciar esse lado. Então aqui vai ser o centro dessa circunferência. Vai estar assim, ó. Tá ok? Beleza, esse é o ex em centro. Então se eu chamar aqui de beta, aqui também vai ser beta, que é bissetriz, tá bom? Só que, veja bem, olha o triângulo ABC. Esse 2α, você concorda que ele é externo do triângulo ABC? Então, por conseguinte, ele vale o quê? A soma dos outros dois ângulos não adjacentes, ou seja, θ mais 2β. Beleza? Tá. Agora, eu também posso dizer que o alfa, que esse ângulo aqui, ele é externo do triângulo BPC. Então, veja o triângulo BPC. O alfa é igual ao quê? Beta mais x. Agora, se eu multiplicar tudo isso por 2, eu vou ficar com 2α é igual a 2β mais 2x, certo? Só que eu tenho 2α desse lado e tenho 2α desse. Se 2α é igual a isso e 2α é igual a isso, por transitividade, eu posso dizer que θ mais 2β é igual a 2β mais 2x. Isso aqui é 2α, isso aqui é 2α, logo então, esses dois parcelas, esses dois fatores são iguais. Aqui, né, eu posso anular, né, cancelar, né, 2β com 2β. Então eu fico exatamente assim, ó, 2x é igual a θ, x é igual a θ sobre 2, como nós queríamos demonstrar, tá bom? X é igual a θ sobre 2. Vamos continuar aí nessas propriedades, para depois a gente fazer as questões aí que vão perpassar sobre esses assuntos aí, sobre essas propriedades, ok? Tira aí um print e vamos prosseguir que eu vou apagar o quadro. Continuando aqui com as outras propriedades, tá? Então, quando eu tenho aqui um triângulo, traço uma bissetriz externa, traço uma bissetriz externa, tá? Tenho nesse ponto de encontro, esse ponto P, tá? É o ponto das bissetrizes externas. Esse ponto aqui eu também posso dizer que ele é o ex em centro, tá? Ou seja, existe uma circunferência passando aqui, tangenciando esse lado BC, tangenciando o prolongamento de AB, tangenciando o prolongamento de AC, de modo que o P é o que? É o centro dessa circunferência, né? Ex inscrita aqui. E aí a gente tem essa relação. Esse ângulo formado aqui pelas bissetrizes é dado pelo 90 graus menos θ dividido por 2, ou seja, menos a metade desse vértice, tá? Como é que a gente demonstra isso? Se eu chamar esse camarada aqui de alfa, chamar esse aqui também vai ser alfa, né? Se eu chamar esse aqui de beta, esse aqui vai ser beta. Bom, a gente sabe, né, que aqui vale o que? O suplemento desse ângulo aqui. Por quê? Aqui é um ângulo raso, né? Então eu tenho aqui 180 menos 2α e desse lado aqui eu vou ter 180 menos 2β. A gente também vai aplicar aqui a lei angular de Thales. Nesse triângulo aqui, né? No triângulo BPC, fala para mim alfa mais beta mais y é igual a 180. A gente também vai aplicar a lei angular de Thales no triângulo ABC, que é dado o que? Θ mais esses dois ângulos da base aqui. Então vai ser o que? Eu tenho 180, 180, eu tenho 360. Vou botar o menos em evidência, o menos 2 em evidência, vai ficar alfa mais beta mais θ, o ângulo do vértice, é igual a 180 graus. Aqui a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode simplificar isso aqui e fazer o seguinte. Eu vou botar aqui o menos 2α mais θ, tá negativo, vou passar ele para lá. Aí a gente fica assim, ó, 180 para o outro lado, 180, né? 360 menos 180, vai mais θ aqui, né? E é o menos 2α para lá, menos 2, aí vai ficar positivo, né? Alfa mais beta. Só que é o seguinte, alfa mais beta, aqui, se eu isolar, vai ser 180 menos y, tá bom? Então, se eu tenho alfa mais beta aqui, eu tenho alfa mais beta aqui, eu posso simplesmente colocar o 180 menos y aqui. Então, eu fico com 180 mais θ
é igual ao que? 2 vezes 180 menos y. Bom, aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o que? Aqui vai ficar 360, aqui tem 180. Vou passar para o outro lado, vai ficar 360 menos 180. Aqui vai ficar menos 2y, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou passar o 2y para cá, vou manter o θ para aqui, e aqui desse lado vai ficar o que? O 180. Só que agora aqui, eu vou isolar aqui o θ. Não, o y, que é o que eu quero, certo? O y vai ser o que? 180, na verdade 2y, né? 180 menos θ. Se eu dividir tudo isso aqui por 2, isso vai ficar assim, ó. Vai ficar y é igual a 90 menos θ sobre 2, que é justamente o que a gente queria demonstrar. Então, temos um ponto de encontro dessas bissetrias externas, vai formar um ângulo, esse ângulo é dado por 90 menos o θ sobre 2, menos vértice sobre 2, tá bom? Vou apagar essa parte aqui para dar espaço para a gente trabalhar a propriedade 5 ao lado, tá? Tira um print e vamos nessa. Bom, a propriedade do lado, talvez você não conheça, não são em todos os livros que ela aparece, mas ela é muito interessante. O que acontece nessa propriedade? Ela diz o seguinte: eu tenho um triângulo qualquer, tá? E aí eu tenho o ponto P. Mais uma vez, o ponto P, ele é um incentro, tá? No caso aqui de um triângulo acutângulo, beleza? Aí o que acontece? Se eu chamar, se é incentro, se eu chamar esse de beta, aqui vai ser beta. Se esse ponto é incentro, se eu chamar aqui de, vamos lá, gama, aqui também vai ser gama. Se eu chamar aqui de φ, aqui vai ser φ. Tá ok? Aí é o seguinte, eu quero que você olhe, vou chamar esse pé da altura aqui de H. A propriedade diz o seguinte: quando eu tenho uma propriedade interessante do incentro, eu tenho um incentro, né? Quando eu baixo uma altura, eu formo um ângulo com essa altura que vai ser igual a esse outro ângulo aqui, tá? E aí você vai ver que é muito interessante isso, a gente vai demonstrar. Primeira coisa que você consegue ver de cara, né? Olha o triângulo APC. O triângulo APC, eu tenho gama e tenho φ. E tenho θ aqui. Veja que esse θ, ele é externo do triângulo APC. Se ele é externo, ele vale exatamente o que? φ mais gama. Ok? Então guarda essa relação aqui que a gente vai usar ela. Vou chamar aqui de zinho, tá bom? Agora o triângulo aqui, BPH. BPH, a gente sabe que alfa mais beta é 90 graus, tá? Porque são ângulos aqui, são ângulos da base, né, do triângulo retângulo, beleza? Só que a gente também sabe que pela lei angular de Thales, o triângulo ABC, a gente pode dizer o seguinte: 2 beta mais 2 gama mais 2 φ é igual a 180 graus. A gente pode fazer o seguinte também aqui: o alfa mais beta aqui, se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ficar 2 alfa mais 2 beta é igual a 180, certo? Isso aqui é igual a 180 e isso aqui é igual a 180. Por transitividade, a gente pode escrever assim, que essa parcela toda aqui é igual a essa parcela aqui. Ou seja, 2 beta mais 2 gama mais 2 φ é igual ao que? A 2 alfa mais 2 beta. Esse 2 beta pode cancelar com esse 2 beta. E aí a gente fica com essa relação aqui, ó. 2 alfa é igual a 2 gama mais 2 φ. Isso tudo está sendo multiplicado por 2, ou seja, a gente pode dividir por 2. Dividindo isso por 2, a gente fica que alfa é igual a gama mais φ. Só que eu vou chamar essa relação aqui de 2. Agora, olha essa relação aqui e essa relação aqui. Concorda que elas são iguais? Eu tenho gama mais φ, eu tenho gama mais φ, ou seja, elas são iguais. Se são iguais, por transitividade, a gente
consegue dizer que se alfa é igual a isso e θ é exatamente igual a mesma coisa que isso aqui, a gente pode dizer que alfa é igual a θ, que é justamente o que a gente queria demonstrar, ok? Então, se o exercício, né, colocar uma questão assim, e aqui ele falar que vale 27 graus, quanto é que vale o θ? 27 graus. Qualquer valor que ele colocar aqui vai ser exatamente esse valor aqui, tá bom? Então essa é uma propriedade muito interessante escondida aí. A gente já viu o triângulo, né, com o incentro, e nós já vimos com o ex-incentro o que acontece com os ângulos formados pelas bissetrias internas e externas. Agora, quando a gente juntar os dois tudo num triângulo, olha só o que acontece aqui, olha só que interessante. A gente tem um triângulo ABC, né? Novamente o θ, o ângulo vértice, e a gente tem o P, que é o incentro, e o E, que é o ex-incentro, né? Ponto de encontro das bissetrias interna e ponto de encontro das bissetrias externas. Chamei esse camarada de X, né? Como eu já tinha chamado anteriormente, e esse aqui de Y, que é o externo também. A gente sabe, já dado pelo que a gente demonstrou, que x é igual a 90 mais θ sobre 2 e y é igual a 90 menos θ sobre 2. Só que olha só, se eu somar x mais y, eu vou ficar exatamente o quê? Eu vou cancelar menos θ sobre 2 com θ sobre 2, isso vai me dar x mais y igual a 180. Só que, pessoal, quando eu tenho os ângulos opostos de um quadrilátero suplementar, isso é um dos pontos, um dos requisitos para o quadrilátero ser inscritível. Então, eu quero que você note o seguinte: o quadrilátero BPCE, ele é inscritível. No meu canal, eu tenho um vídeo lá que eu demonstrei quais são os requisitos para um quadrilátero ser inscritível, né? E aí uma das formas que está lá demonstrado, lá no canal Artilharia Matemática, é que os ângulos opostos são suplementares. Se isso acontece, é porque o quadrilátero é inscritível. Não vou demonstrar aqui, mas é bem simples, né? Se você colocar um quadrilátero, né, inscrever um quadrilátero, você vai ver que esse x aqui é um ângulo inscrito e o y também é um ângulo inscrito. Se é inscrito, né? Imagina que uma circunferência passando, esse arco que vale 2x e esse arco vale 2y. Só que esse arco e esse arco somando dá uma volta inteira. Então 2x mais 2y é 360 graus, dividido por 2, x mais y é 180. Ou seja, isso só vai acontecer quando o quadrilátero está inscrito na circunferência. Ok? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Aqui, ó, quando a gente pegar o incentro e o ex-incentro, a gente vai formar aqui um quadrilátero inscritível. Está passando exatamente o que aqui? Uma circunferência aqui. Só que a gente não para por aí não. Se a gente fizer aqui, ó, x menos y, aí vai cancelar o 90 com 90 e vai ficar θ sobre 2 com mais θ sobre 2, que vai dar θ. Ou seja, a diferença desse ângulo aqui, desses dois ângulos, vai dar o vértice. Interessante, né? Tá. Então, vamos prosseguir. Vamos lá para outra propriedade. Essa propriedade aqui está mais do que batida nos livros, né? A gente tem um triângulo qualquer, a gente baixa a altura e a gente baixa a bissetriz partindo do mesmo vértice, né? Lembrando que a altura e bissetriz são sevianas, com propriedades distintas, mas são sevianas. E aí, o ângulo formado pela bissetriz e pela altura, ele é dado pela semidiferença dos ângulos da base de um triângulo qualquer. E como é que a gente demonstra isso? É simples, não é difícil. Se isso aqui é bissetriz do ângulo A, né? Então, se eu chamar aqui de θ, aqui vai ser o quê? θ menos x, certo? Só que veja bem, no triângulo BAH, eu tenho que θ menos x mais alfa é 90 graus. E por sua vez, no triângulo AHC, eu tenho θ mais x mais beta também é 90 graus, tá bom? São ângulos ali opostos aos catetos de um triângulo retângulo. Então, se isso aqui é 90 e isso aqui é 90, então essa parcela é igual a essa.
Logo, θ menos x mais alfa é igual a θ mais x mais beta, certo? E aí, o que está em comum aqui? O θ. Então, posso cancelar. E aí, eu vou conservar o alfa desse lado, vou passar o beta para esse, o menos x passa para o outro lado. Vai ficar alfa menos beta é igual a 2x, portanto, x é igual a alfa menos beta sobre 2, que é o que a gente queria demonstrar, ok? E a outra propriedade? A outra propriedade, ela já diz o seguinte: eu tenho um triângulo retângulo, tá? E aí ele quer saber aqui o ângulo formado pela altura e pela mediana, tá? Esse ângulo vai ser dado pela diferença dos ângulos da base do triângulo retângulo. Isso é bem simples, tá? Bem simples. Lembrando que o triângulo retângulo ele tem umas propriedades que você precisa saber, né? Primeiro que eu estou cansado de falar, a base do triângulo retângulo, que é a hipotenusa, ela nada mais é também que o quê? Que o diâmetro da circunferência circunscrita a ele, porque todo triângulo retângulo você pode colocar ele, inscrevê-lo de modo que a sua hipotenusa vai ser exatamente igual ao diâmetro. E a gente também sabe que se isso aqui tem uma circunferência passando, é que esse M, esse O aqui, é o centro da circunferência circunscrita. Ou seja, aqui é raio e aqui também é raio, né? Porque isso aqui eu posso escrever a circunferência, posso escrever o triângulo na circunferência. Como isso aqui, a O é mediana e a H é a altura, ele quer saber o que? Esse ângulo formado pela altura e pela mediana. Mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Mediana relativa à hipotenusa vale a metade da hipotenusa. Então esse triângulo aqui, a OC, ele é isósceles, porque tem o R e tem o R. Então aqui vai ser beta. Por sua vez, eu posso também dizer o seguinte: esse triângulo aqui, ó, ABO, ele também é isósceles. Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Isso aqui é alfa, daqui até aqui também é alfa, só que eu tenho um x aqui, então aqui vai ser alfa menos x, ok? Só que note o seguinte, note que o triângulo ABH, ele é retângulo. Então eu tenho que alfa menos x mais alfa é igual a 90 graus. E eu também tenho aqui, também que beta mais x mais beta também é 90 graus, tá? Ou seja, se essas parcelas são iguais, isso aqui é 90, isso aqui é 90, é porque isso é igual a isso. Ou seja, eu tenho que 2 alfa menos x é igual a 2 beta mais x. Portanto, eu tenho que 2x é igual a 2 alfa menos 2 beta. Dividindo tudo isso por 2, eu tenho que x é igual a alfa menos beta, que é exatamente o que a gente queria demonstrar, ok? X é igual a alfa menos beta.